E assim diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. E ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos como castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade entre eles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Espírito Santo, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não é apenas a nossa expectativa, mas a nossa esperança. Senhor, nós temos esperança que quando o Senhor vem, não tem o que nós fazemos. Pai, essa palavra não é procedente do meu intelecto, ela vem do Senhor. Eu não quero ser um homem aqui nessa noite que transmite palavras de sabedoria humana, ou da minha mente, ou da teologia que estudamos e aprendemos, mas nós queremos ser um homem que transmite agora, Senhor, o teu coração, que transmite a tua vontade, a tua palavra. Que nós venhamos anular a nossa vida aqui neste altar, nessa noite, para que a tua vida, o zoe de Deus, venha falar com a casa, com os filhos. Senhor, nós nos submetemos ao governo do Espírito, nós nos submetemos à tua vontade, nós nos submetemos a Shakarabassuri. Mais que ser bem-vindo, nós nos submetemos, Espírito de Deus, outra vez. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aqui
desejamos outra vez aqui. Oh, E dizer o que fazer quando ele vem aqui. E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, vem de novo o teu povo chama-te. O que fazer quando ele vem a ti? mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Amados, o mais impressionante nessa palavra é a forma que Cristo submeteu a morrer por nós. Amém? Quero fundamentar aqui para você poder entender. O Senhor, Deus, o Filho, aquele que participou da criação, lá no princípio, onde Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquilo que Paulo fala que era o mistério oculto de Deus, que Cristo era o mistério oculto de Deus, porque Cristo não tinha se revelado aos homens ainda somente através dos profetas, o qual nós estamos lendo aqui em Isaías, dos profetas. Cristo só veio ser revelado aos homens depois do Novo Testamento, quando Maria concebeu, através do Espírito Santo. Mas a forma que Cristo submeteu a morrer, Ele morreu condenado, Ele morreu como um assassino, Ele morreu como um ladrão, Ele morreu como qualquer outro homem daquela época que cometia os maiores crimes ou os crimes mais graves. No Império Romano, a maior punição do Império Romano era a cruz. E foi com essa punição que Cristo foi punido e Ele se sujeitou a morrer. Por quê? Porque Ele estava apenas cumprindo uma vontade. E qual era a vontade? A vontade do Pai, para que o homem, eu e você, pudesse ter o mesmo relacionamento que ele, o Filho, tinha com o Pai. Então, através de Jesus, da morte de Cristo na cruz, do que Ele fez por nós, você e eu conseguimos voltar a Deus. Porque no Antigo Testamento, o relacionamento do homem para com Deus não era direto, ele era através de uma intervenção sacerdotal. O homem precisava chegar até o sacerdote, e ele levava lá um cordeirinho, um bezerrinho, um pombinho, alguma coisa, e entregava para o sacerdote, e falava para o sacerdote assim: ó, tem como você matar esse pombinho, esse cordeirinho e esse bezerro aqui, e oferecer como remissão dos meus pecados da minha família? E aí o sacerdote ia lá, matava aquele cordeiro, aspergia o seu sangue sobre o altar e queimava aquele cordeiro em holocausto ao Senhor. E aí aquela família, ela tinha um período que ela estava remida. Quando ela precisava de novo de uma remissão, ela fazia isso. Porque quando
o homem pecou, ele se distanciou de Deus. O que Adão tinha de relacionamento com Deus, que ele falava todo dia, toda hora, que Deus estava nele, ele em Deus, e o jardim era a perfeição de Deus, se perdeu. Só que era tão séria essa forma que o homem se relacionava com Deus através do sacerdote, e aí ele perdeu a noção de quem era Deus. Ele enxergava o sacerdote, mas não sabia que era Deus. Então ele entrou num ato religioso. E além disso, o sacerdote também, para o próprio sacerdote falar com Deus, ele tinha uma intervenção do sumo sacerdote. O sumo sacerdote que fazia a ligação do sacerdote para com Deus. Então existia um tabernáculo. Um tabernáculo, bem na entrada do tabernáculo, do lado de fora, que se chamava o átrio, ficava ali o portão onde as pessoas levavam o bezerro. Mais para frente tinha uma pia, tinha um altar onde eles queimavam o bezerro, né? E a pia se lavava. E mais adentro aí era o tabernáculo. Na entrada do tabernáculo tinha a mesa dos pães da preposição. Quem que disse assim: eu sou o pão da vida? Amém? Esse pão já representava Cristo. Ele falou assim. Então os sacerdotes comiam daquele pão. Então lá no sacerdote, lá no tabernáculo, tinha essa mesa. E logo depois dessa mesa, o sacerdote ele tinha que passar por um lugar. Depois que ele comia do pão da preposição, que ele estava lá dentro, ele já ofereceu o sacrifício lá fora. Aí ele entrava lá dentro, comia do pão da preposição. Depois ele ia até o candelabro. O candelabro é onde tinha azeite. E estava aceso. Então ele comia de Cristo e recebia da unção do Espírito, se você trazer para o novo pacto. E depois disso, ele ia mais à frente, num lugar chamado altar do incenso. E ali oferecia adoração ao Senhor. Tinha todo um ritual para oferecer adoração. E o sacerdote ele parava ali no altar do incenso. O sumo sacerdote ele podia adentrar para dentro do altar do incenso, que tinha uma cortina que dividia, que chamava-se o lugar santo dos santos. E nesse lugar, o sumo sacerdote tinha uma arca da aliança, que ele falava diretamente com Deus, e Deus visitava o sacerdote ali, e se o sacerdote estivesse bem com Deus mesmo, ele saía vivo. Se ele não estivesse bem com Deus, nem dali ele saía. E aí como é que as pessoas entravam e pegavam ele? Não tinha como pegar. Porque se as pessoas entrassem lá, elas morriam. Então o sacerdote entrava com uma cordinha amarrada no seu pé e alguns sinos. Meu Deus. Alguns sinos. E esses sinos significavam o quanto ele estava relacionando com Deus. Deixa vir, Senhor. E esses sinos, eles, enquanto o sacerdote estava andando ali, o sino estava tilintando. Então lá do outro lado as pessoas estavam escutando. O sacerdote está em atividade com o Senhor. E alguns sacerdotes dizem que saíam de lá transformados, saíam de lá reluzentes, porque a glória do Senhor, né? Como outros também saíam transformados, como morto, né? Então os sacerdotes ficavam ouvindo o sumo sacerdote. Enquanto o sino estiver tocando, a presença do Senhor está falando e ele está ali. Ele está vivo, ele está presente. Quando o sino parava de tocar, os outros sacerdotes puxavam pela cordinha ele, porque já sabia que ele tinha entrado lá e ele não estava preparado. E essa entrada era uma vez por ano só. O sumo sacerdote só podia entrar e remir o povo inteiro uma vez por ano. Aí Cristo, que levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, levou o nosso castigo, quando ele vai para a cruz, ele não pode fazer de outra forma, ele tem que ir para a cruz. Ele tem que ser o cordeiro perfeito. Tudo aquilo que o fazia para o homem, que era um cordeiro, Cristo teve que ser o cordeiro perfeito para mudar a chave do pacto. Antigamente fazia assim, agora daqui em diante, eu sou o pacto. Ou seja, Cristo é o pacto. E quando Cristo vai para a cruz, ele não pode, querido, fazer outra coisa a não ser a vontade do Pai, porque ele era o cordeiro então não tinha outra forma. Quando ele veio para cumprir um propósito, ele veio para cumprir uma palavra, ele veio para cumprir um mandamento. Por isso que ele falava assim, ó, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu. Então ele não tinha vontade própria, ele só fazia a vontade do Pai. Então Cristo foi o Adão perfeito.
Se você for ler em 1 Coríntios 15, 40 em diante, você vai ver que Cristo, ele foi, o primeiro Adão foi um Adão de alma vivente, mas Cristo foi um Adão de espírito vivificante. O que Adão era na alma, Cristo foi no espírito. O que Adão perdeu na alma, Cristo conquistou para nós no espírito, irmão. Então ele teve que vir e ter uma vida como homem e se entregar por nós para remir toda a humanidade. E quando Cristo faz esse sacrifício remindo a nossa vida, Ele nos dá autoridade de entrar no santo do santo. Quando Cristo morre, que o céu se entenebrece, que relâmpagos acontecem, que a terra treme, a primeira coisa que acontece lá no templo é o véu que separava o santo do santíssimo se rasgar. E alguns soldados terem que falar assim: este verdadeiramente é o Filho de Deus. A morte de Cristo trouxe para nós livre acesso ao Santo do Santo. E hoje Ele nos convida a viver essa morte. Como, pastor, viver essa morte? Morrer para a minha vontade, para que a vida de Cristo nasça em mim. Porque assim, a carne é inimiga de Deus, amém? A carne é inimiga de Deus. Então não tem como você servir a Deus pela carne, tentar servir a Deus pela tua força. Você não consegue, irmão. Eu já tentei isso mais de 30 anos na minha vida. Mais de 30 quando eu era criança. Há uns 25 anos na minha vida eu tentei servir a Deus pela minha força. Quando eu aprendi que eu tinha que deixar que Cristo fosse formado e gerado em mim, as coisas melhoraram. Por quê? Porque a nossa carne é inimiga de Deus. Mas você tem um agente transformador na sua vida que chama Cristo, Jesus, Yeshua. Quando Ele morreu, Ele ressuscitou em espírito. E hoje Ele habita dentro de mim e de você. E é nessa parte que nós queremos falar de que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras, ou sobre suas feridas, sobre suas chagas, sobre seus açoites, sobre os tapas, sobre a cuspida na cara, sobre a chicoteada, a chibatada, a zombaria. Nós somos sarados. Então Ele levou tudo que nos levava a uma condição de escravo, Ele levou com Ele. Tudo aquilo que nos levava a uma condição de inúteis perante Deus, Cristo levou com Ele. Então sei, a maldição Ele levou com Ele, para que hoje nós pudéssemos morrer para a nossa vontade e começar a gerar Ele dentro de nós. E quando eu permito que Cristo seja gerado dentro de mim, Ele vence, querido. Eu não preciso mais lutar contra a minha carne. Cristo morreu como um cordeiro. Entenda isso, Ele morreu como um cordeiro. Ele não podia falar, ele tinha que morrer, então Ele foi como um cordeiro. Mas hoje Ele reina como um leão. Ele governa a minha vida e a sua vida como um leão. E Ele reina. E se você entender isso e deixar que Ele seja gerado em você, é essa autoridade que tem dentro de você. Sabe aquele Cristo que fazia todos os milagres? Sabe aquele Cristo que ressuscitou Lázaro? Sabe aquele Cristo que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sabe aquele Cristo que entrou naquela casa daquela menina e falou assim: Talita cumi, levanta e anda? Sabe aquele Cristo que curava? Sabe aquele Cristo que libertava através da palavra? Hoje Ele está dentro de você. E se você permitir, Ele pode fazer coisas maiores do que Ele fez lá no passado, porque Ele está dentro de você. É por isso que se tiveres fé, nem que seja pequena, ou seja igual a um grão de mostarda, você vai falar para este monte: sai daqui e vai para ali. Por quê? Porque você tem autoridade, porque você serve ao Senhor. Mas nós precisamos saber o tamanho do Cristo que nós servimos e deixar que Ele seja gerado. Porque só um amor verdadeiro como esse é um amor verdadeiro, irmão, pode sofrer para que outro seja curado. Você consegue entender o amor de Cristo?
O primeiro é o amor do Pai, do plano de redenção, de salvação. Mas o amor de Cristo, dele amar as pessoas que ele andou. Ele amar as pessoas que ele nem tinha visto na terra ainda, que ele sabia que viria. De ele amar a minha pessoa e a sua pessoa hoje, 2000 anos depois. 2000 anos depois, ele amar a minha pessoa e a tua pessoa. E se ele e daqui a 1000 anos, se ele não vier, ele vai estar amando. Porque o sangue dele foi para a remissão de tudo e de toda a terra. Agora nós precisamos conhecer esse amor. E até onde nós estamos dispostos a romper para levar alguém a Cristo. Ele entregou tudo. Ele entregou a sua reputação, ele entregou a sua fama, ele foi humilhado. Os religiosos falavam que ele fazia tudo aquilo em nome do diabo, não era isso? Olha, expulsa demônio em nome de Beelzebul. Porque Cristo não estava preocupado com a reputação dele, ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Enquanto a igreja gastou muito tempo se preocupando com uma reputação, ela esqueceu de fazer o que ela devia fazer no reino. A igreja não tem que ter uma reputação, a igreja tem que manifestar a vontade do Pai, nós como igreja. E entrar no mundo como sal da terra e luz do mundo. Mas para isso a minha vontade, ela tem que morrer. Liga aquele ventilador ali, filho. A minha vontade tem que morrer. Mas como? Em Cristo. E não é uma morte que eu vou morrer, é uma morte que eu vou ter vida, irmão. Porque é a vida de Deus que vai gerar em mim. Quando eu morro com Cristo, eu morro para que a vida dele seja gerada em mim. O zoe de Deus. Então essa morte, ela não é morte nenhuma, é uma vida que vai gerar em você uma revolução de dentro para fora. Vai gerar em você uma renovação de dentro para fora. Vai gerar em você uma cultura do céu de dentro para fora. Então, ou seja, antes da gente começar a pregar na rua, nós vamos começar a pregar dentro de casa. Pregar como? Com os nossos exemplos. Porque é a cultura do Cristo. Nós vamos ganhar nossa família, nossos filhos, nossa esposa, pela nossa cultura. Qual cultura? A cultura de homem e uma cultura de mulher de Deus, que não escandaliza, que se submete, que honra. Porque por muito tempo nós pregamos o evangelho e saímos de rua em rua pregando e sendo chatos pregando o evangelho. Nós pregamos também, nós vamos para a rua. Mas já conheceu aquelas pessoas chatas que prega, aí irrita as pessoas, só que não vive aquilo que prega, e as pessoas falam, tá vendo, enche a minha vida, enche meu saco o dia inteiro com Jesus, mas olha, ele não vive que Jesus, que ele prega. Então hoje está em tempo de nós vivemos em autoridade, vivemos o Jesus e pregarmos a pessoa através da nossa vida, porque Jesus vive dentro de nós. E aí quando a pessoa conhece o Jesus que vive dentro de nós, ela fala, eu quero esse Jesus. E aí você pode pregar, você pode falar, que as pessoas vão ouvir. E é por isso que Paulo, ele ensina a igreja a ser apostólica. Por quê? Porque uma igreja apostólica é uma igreja desprendida, irmão. Então quando eu falo para você, até onde você está disposto a ganhar alguém para Jesus? Até onde você está disposto a deixar o teu conforto para ir atrás de alguém para Jesus? De alguém que está necessitado, que precisa de uma proteção sua, como um povo apostólico. Até onde você está disposto a renunciar a sua finança, ou dividir a sua finança com alguém para trazer alguém para Jesus? Até onde você está disposto a dar algo mais de você, renunciar o seu tempo para que alguém seja impactado por Jesus? Até onde? Ontem eu comentava com o Odair e com o Alexandre um testemunho que o apóstolo Cristiano falou ontem no Aljava. Ele disse que teve um ano da vida dele que ele estava na fase mais difícil da vida dele. Ele não tinha dinheiro para pagar a matrícula da escola dos filhos dele, dos dois. E aí ele foi pregar numa igreja pequena, tipo a Meg assim, né? E aí alguém colocou uma oferta de gratidão para ele, deu para ele, ele não viu. A pessoa deu para ele, colocou no bolso, ele não viu. E quando ele estava indo embora, o filho dele falou assim para ele, pai, eu queria comer uma esfirra. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro. Não, mas o
o irmão lá te deu uma bênção, te deu uma oferta, eu quero ver. Te abençoou. E aí quando a esposa dele contou, aquele dinheiro dava exatamente para pagar as 2 matrículas dos filhos dele. Aí ele já ficou um pouco confortado. Quando a esposa dele pegou o dinheiro e começou a contar, ela falou assim: esse dinheiro não é para pagar a matrícula dos nossos filhos. Esse dinheiro é para ser semeado na vida de alguém. O Senhor acabou de falar que nós temos que semear. Aí eles semearam aquele dinheiro. E cadê a matrícula da escola, irmão? Você semeou o dinheiro. Naquela semana o apóstolo Hélio, que é o pai dele na fé, chama ele para conversar. E ele já ficou preocupado, porque ele imaginou que o que eu fiz de errado para o apóstolo me chamar. Eu nunca levei um puxão de orelha do apóstolo. E quando o apóstolo chama ele, o apóstolo fala assim: olha, aqui na igreja tem uma família que eles não querem se identificar, mas eles pagaram a escola dos seus 2 filhos desse ano inteiro. Então assim, até onde nós estamos dispostos? E quando eu falo nós, eu me incluo nisso. Até onde nós estamos dispostos a romper no reino de Deus? Em tudo, irmão. Em tudo. O Cristo que tem dentro de você é o Cristo que fará te prosperar tudo que tiver na sua mão. E eu não estou pregando o evangelho da prosperidade aqui, irmão. Eu estou pregando a verdade. E não estou pregando que você não vai ter sofrimento, que não vai ter dificuldade. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter aperto financeiro, todas essas coisas vão ter. Mas nós não vamos ter uma mente miserável em Cristo, porque Cristo vai suprir. Nós vamos ter dificuldade, mas Ele vai suprir. Amém? É como vive essa casa aqui. Nós nunca atrasamos nenhum aluguel. Mas tem dia que chega no dia do aluguel, não tem 1 centavo para a gente pagar aluguel. Mas até a tarde aparece o valor do aluguel. Certo, Max? Então assim, tem dia que chega no dia de pagar aluguel, não tem nada, irmão. E a gente fica lá: Senhor, Senhor. Quando dá 5 horas da tarde, o Senhor gosta da hora que fecha o banco, a hora que fecha tudo, aí aparece o valor do aluguel. Aí nós vamos lá e pagamos o aluguel, não atrasa, nunca. Assim, o Senhor cuida, porque você tem que viver. Mas quando a gente tem que fazer algum trabalho aqui, a gente tira e faz. Vamos fazer para as crianças. Pastor, não tem dinheiro? Não tem importância. Faz, pega o dinheiro do aluguel. Quantas das vezes o dinheiro do aluguel já estava reservado 5, 10 dias antes, a gente gasta o dinheiro do aluguel e fica sem nada para servir alguém, para cuidar. Fica sem nada, e aí o Senhor manda depois. O mais impressionante é que o Senhor manda, a gente nem sabe de onde que vem, aí só liga assim: manda uma conta da igreja aí que a gente vai pôr um dinheiro aí. Eu falei: amém. O Senhor está pedindo para pôr um dinheiro. A última vez foi assim: o Senhor está pedindo para pôr um dinheiro aí. Aí a gente pegou o valor lá, era o mesmo dinheiro que pagaria o aluguel. O mesmo dia. Eu falei: eita, esse Senhor. Então nós temos que aprender a viver mais em provisão. Agora sim, o quanto eu estou disposto, querido, a um tempo meu, a buscar, a ir mais a fundo. O povo apostólico, ele vem para quê? Prover, proteger e ser enviado. Então você está numa plataforma. Você está numa plataforma para curar pessoas, para ser enviado, para curar pessoas. Por isso que Paulo fala em Efésios 3,17, que ele chora, que ele diz assim: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Então não é conhecimento, é espírito. O amor de Cristo excede todo conhecimento humano. Excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Vocês ser pleno em Deus. Através disto, eu sou pleno. Agora, se você habita, se Cristo habita em você, se você é morada do Espírito, se Ele está dentro de você, algo tem que ser diferente, amém? Não é mais você.
Quantos de nós há um ano atrás era brabinho, queria fazer as coisas do nosso jeito, achava assim, achava assado, há 2 anos? Porque Cristo, ele vai sendo gerado à medida que eu tenho fome por Ele, querido. Como que Cristo vai sendo gerado em mim? À medida que eu tenho um relacionamento com Ele, à medida que eu oro com Ele, que eu falo com Ele, que eu consiga falar com Ele, que eu entendo que Ele está dentro de mim, que eu consiga falar com Ele, que eu entendo que eu leia a palavra. Fome, querido. Hoje eu vou falar um pouco isso aí, fome. Nós somos muito fracos em leitura, nós temos que ter muito fome, nós temos que ler. Cristo só vai ser gerado em nós se nós conhecermos a palavra. Cristo só vai ser gerado em nós se nós estivermos com fome dele. Não dá para gerar Cristo se nós não conhecemos a palavra dele. Então tem gente que está gerando um cristinho e conhece ele só daqueles milagrinhos que aconteceram, mas não conhece ele de tudo que ele pode fazer pela tua vida. Quem está entendendo? Por quê? Porque você está vivendo um Cristo de religiosidade. Agora, se você entender que Cristo é o Senhor da nossa vida, por isso que eu gosto daquele louvor que nós louvamos no começo: tua casa sou eu, tua morada sou eu. Nós somos a casa do Senhor. Faça de mim, Senhor, morada. Porque quando Ele fazer morada, querido, acabou a sua vida. Deixa eu falar uma coisa bem clara na tua mão, na tua mente. Quando você coloca uma luva na tua mão para pegar alguma coisa, o que pega alguma coisa? É a luva ou é a tua mão? Então é isso que vai acontecer com a tua vida. Cristo vai entrar na tua vida e Ele vai te pegar. E o que você fazer não é você fazendo, não é você fazendo, é Ele fazendo a tua vida. O teu corpo vai ser apenas uma luva para que Cristo habite em você e você resplandeça a plenitude de Deus, como Paulo fala. Quando você estiver fazendo, ou estiver falando, estiver amando, estiver agindo, curando, não é você fazendo, é Cristo fazendo. Então nós temos que ser apenas a luva, querido, e deixar que Cristo faça tudo em nossa vida, amém? Que Cristo conserte tudo. E quando nós entramos nisso, nós entramos num descontrole pessoal. Qual o descontrole pessoal? Eu não mando mais na minha vida, porque é Cristo quem governa a minha vida. Então nós temos que entender isso, querido, que o Senhor faz morada em nós. E morada é algo que todos sabem chegar, querido. Por exemplo, se eu der o endereço da minha casa para vocês, o nome da rua e o número, todo mundo vai chegar lá sem erro. Ainda mais que agora tem GPS, tem tudo. Chega, né? Tem GPS nos carros, tem tudo. A mesma coisa, querido. Quando falarmos de Jesus e alguém perguntar onde é a casa de Jesus, nós vamos ter que dar: a casa de Jesus é o pastor Paulo. A casa de Jesus é a evangelista Alessandra. A casa de Jesus, está ali. E as pessoas vão chegar até... Quem está entendendo? Você está entendendo isso? Se você fazer morada dele, as pessoas vão chegar em você, mas não é atrás de você que elas estão querendo. Elas estão vindo em você porque elas estão vendo Jesus. Elas estão vindo na casa de Jesus. Elas estão vindo no templo do Espírito. Ei! Saiu do pastoral e entrou no apostólico? Você é a casa do Senhor, querido. E as pessoas virão para a tua vida para serem curadas por você, porque não é você que está curando, sim, quem mora dentro de você, quem mora na casa, a casa do Altíssimo. E nós temos que entender isso. É por isso que Paulo falava assim: ó, eu oro, eu choro, eu gemo com dores de parto, para que os meus filhos tenham Cristo gerado em nós. Sabe por que o apóstolo Paulo falava isso? Porque ele sabia que a partir do momento que as pessoas gerarem Cristo, elas se tornariam maduras e transformariam a terra. Então assim, o mesmo Cristo do milagre do Evangelho, querido, dos milagres do Evangelho, que hoje os apóstolos ficam aí fazendo campanha de cura e fazendo medalhinha, o mesmo Cristo está dentro de nós. Nós não precisamos de homem nenhum. Você não precisa de homem nenhum colocando a mão na sua cabeça para te distribuir algo. Você não precisa trazer nenhum envelope com dinheiro pedindo uma bênção para o Senhor, porque Ele já está dentro de você.
Você vai trazer porque você entende que você quer abençoar, e você vai ser um provedor da obra, não para ser um abençoado, porque você já é um abençoador. Cristo já está movendo. Agora tem gente que não conhece o Cristo que está dentro, e por não conhecer, não capacita que ele seja formado, porque o Senhor respeita. O que está escrito em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta, aquele que abrir, eu entrarei nela, farei morada e cearei. Sabe o que é abrir a porta, querido? É falar assim: pode entrar, dou a chave para você. Porque tem muita gente aí que está abrindo a porta, mas não dá a chave para Cristo. Aí alguns quartos da casa estão trancados, porque não deixa Cristo ir lá e governar. Sabe o que é deixar Ele gerar em você? Você está aqui, Senhor, a porta está aberta, eu sou sua casa, e a chave de todos os cômodos, do portão, da varanda, da sala, da cozinha, dos quartos, estão na tua mão. Faça o que o Senhor precisa fazer em mim. O mesmo Cristo dos evangelhos está dentro de nós, mano. Você tem poder aí. Ele pode fazer tudo desde que você permita. Ah, mas a minha carne é fraca. A carne sempre vai ser fraca. Esqueça a carne. O problema é seu que você está focando na carne. Abra a tua casa para Cristo. A hora que Cristo entra, Ele é forte. Por isso que Paulo fala assim: posso todas as coisas em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Cristo era a vida de Paulo. Então a carne dele já não dominava ele. E como é que eu faço Cristo ser gerado em mim? Fome de Deus. Fome de Deus. Estar em comunhão com os irmãos. Eu estou num processo aqui hoje à noite. Nós estamos num processo onde Cristo está sendo gerado em nós, através de um alinhamento, de uma palavra, através daquilo que eu preciso crescer. E era isso que Paulo falava todos os dias. Você tem uma carne fraca, mas que habita um Deus todo-poderoso dentro de você. Então a carne já era, ela perdeu para Deus. Então todo dia nós estamos perdendo. É por isso que eu falo assim, ó, nós somos igual a Brasília, irmão. Mas quando você abre o capô do motor, lá tem um motor de Porsche lá dentro. Sabe por quê? Você é fraco. O seu corpo é uma Brasilinha, mas o que está dentro é um Porschão. É isso que nós temos que ter. Nós podemos todas as coisas daquele que fortalece. Esses dias eu estava na Dutra com o Murilo, e tinha uma Brasilinha, acho que era 79, irmão. E a Zafira não pegava a Brasília. Não foi, Murilo? A 140 e não pegava, 150. Falei: Jesus, estou cometendo um pecado. Aí eu fui tentado, irmão, não pegou. Aí quando ele freou um pouquinho, a gente olha lá, motor era de Porsche, né, Murilo? Brasília com motor de Porsche, pra fora assim, 2 escapamentão. Jesus. Então isso é você, querido. Você. A sua carne é fraca, fraquinha. Pode ser uma Brasilinha, mas o que está dentro é um Porsche. É Cristo. E vai muito mais longe. Amém? Entenda isso, querido. Entenda. Tudo posso daquele que me fortalece. Não é em você. Paulo não fala tudo posso em Paulo. Tudo posso naquele Cristo que me fortalece. Então você não pode nada em você. Ah, eu sou formado. E tem que ser formado mesmo. Ah, eu tenho muito dinheiro. Eu creio que o Senhor vai levantar uns milionários aqui. Quem crê? Amém? Para semear no reino. Mas nada disso te fortalece. A única coisa que te fortalece é quem está dentro de você. Se você tem Yeshua, querido, se tem Cristo gerado dentro de você, acabou. Nós estamos vivendo um tempo de cura. Nós temos uma carne fraca sim, mas nós temos que esquecer ela e gerar Cristo. Que quando Cristo é gerado, a fraqueza dela é inútil perante a fortaleza de Cristo. Então Paulo chorava. Eu choro, filhos. Eu choro que vocês conheçam o Cristo que vive dentro de vocês. Eu choro com dores de parto. Então um apóstolo, a função dele é chorar com dores de parto, para que Cristo seja gerado.
E é por isso que nós estamos aqui todo dia. Cristo precisa ser gerado em vocês. Cristo precisa ser gerado. Cristo precisa ser gerado. Porque quando eu tenho Cristo, querido, acabou. Olha os filhos de Paulo. Timóteo, o que Timóteo fez? Olha Barnabé. Olha Silas. Aqueles que geraram Cristo. O que eles aprontaram no reino? Rapaz. Vou pegar um que não era filho de Paulo, mas que converteu Paulo. Estevão. O diácono cheio de Deus. O diácono doido, falava assim, aí pode jogar pedra, já estou vendo ele, ó, os céus abertos. O diácono estava morrendo e o apóstolo estava nascendo em assistir. O diácono morrendo. Então quando nós morremos, pessoas vivem. Ei, o diácono estava morrendo, mas estava nascendo um apóstolo. Sabe por quê? Porque quando nós morremos e Cristo habita em nós, a verdade e a vontade de Deus é manifesta, vidas são geradas e vidas são salvas. Aí você viu lá, o diácono morreu feliz. Paulo participou daquele apedrejamento, já era por ter participado. Caminha de volta para um outro lugar para perseguir cristão. Cristo encontra e fala: ei Paulo, por que tu me persegues? Sabe por quê? Porque Pedro não era pastoral, irmão. Aliás, Estevão não era pastoral. Estevão, ele já estava no apostólico, ele já tinha virado a chave. Se Estevão fosse um pastoral, ele estava assim: oh Deus, eu evangelizei, eu preguei, eu ganhei tantas pessoas para Jesus e agora estão me matando. É assim que o Senhor me recompensa? Ele: não, Pai, eis que vejo os céus abertos. Você está entendendo isso? Saiu do pastoral e foi para o apostólico. Falou: epa, eu cumpri um propósito, eu estou cumprindo o propósito. Pai, perdoa eles, Pai, que eles não sabem não, mas ó, eu estou morrendo, mas está levantando apóstolos, está levantando profetas, está levantando pastores, estão levantando mestres, evangelistas. Então o Senhor veio para nos curar, querido. Sabe as feridas que você fica lembrando até hoje, do que falaram de você, do que jogaram pedra em você? Hoje o Senhor está curando aqui, ó. Eu estou liberando isso para você. Hoje o Senhor está curando. O Senhor está vindo com um bálsamo e com um óleo, está curando tudo. E eu vou ser mais profeta ainda. Nem cicatriz vai existir. Para você não ficar lembrando, nem cicatriz. E hoje o Senhor está jogando um corão de jacaré em você. Couro de jacaré não machuca, querido, sabe? E uma face de leão. Porque o que habita dentro de você é um leão, querido. Leão, você já viu o leão com tempo ruim? Às vezes o leão está na selva, não tem caça, mas você não vê um leão abatido. Quem já viu o leão abatido? Ei, não tem caça na selva, mas ele está à espreita, procurando. A hora que chegou a caça, porque leão come carne, filho. Está dentro de você, o Cristo que morreu como um cordeiro mudo. Mudo. Ressuscitou, foi ao inferno, falou assim: diabo, já era você, cara. Dá aqui a sua chave. A tua autoridade, você não tem autoridade mais, porque agora eu dou na mão da minha igreja, dos meus filhos, autoridade. Então assim, ó, aonde você chega, o diabo não tem que ficar, querido. Pastor, o senhor está falando que o diabo não tem poder? Não, não estou falando isso. O diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Então onde você chega, onde você coloca o pé e faz: esse lugar é meu, ele tem que ir embora. E a gente não tem que ficar fazendo apologia ao diabo, não. Nós temos que colocar em Cristo e acabou. Porque onde nós chegamos, nós temos a autoridade que foi concedida para a igreja, que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Querido, nós só precisamos transicionar. O Brasil está vivendo uma transição. Uns estão entendendo e outros não, irmão. Uns estão achando que é só moda. A gente pega um galpão, vou falar igual meu pai espiritual, pega um galpão, põe umas luzes, põe um pessoal cantando e acha que isso é gerar Cristo. Não, querido, isso aí é música, isso é show. Gerar Cristo é gerar dentro de cada um. Pregar o reino não é fazer um galpão e virar igreja. Aquilo ali não é igreja. Isso aqui não é igreja. Nós estamos saindo daqui, vamos para o outro lugar lá. Lá também não é igreja. Tem uma lei de zoneamento que permite como igreja, mas não é igreja. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós aqui, ó. Nós somos a igreja. Lá nós nos reunimos como igreja. E quando nós temos uma mentalidade transformada, nós transformamos a terra. Nós transformamos a cidade. Quando todo mundo entender isso, eu não acredito num avivamento que está todo mundo dentro da igreja e a criminalidade está aumentando.
Está todo mundo dentro da igreja e o roubo está aumentando, a prostituição está aumentando. Avivamento, isso diminui, acaba. Quando teve o avivamento em Gales, país de Gales, os bares fecharam. O povo ia para a igreja para adorar a Deus, ficava 6, 7 horas adorando, não queria ir embora para casa porque queria Deus. Aí os bares fecharam. Os bares fecharam, as mulheres começaram a andar mais bem arrumadas. Porque os maridos deixavam de gastar dinheiro no bar e começavam a comprar roupas melhores para as mulheres. E assim foi. O avivamento começa a melhorar tudo por causa de Cristo que é gerado. Entre outras coisas que aconteceram. Você que gosta de avivamento, da história de avivamento, estuda lá o avivamento de Gales, que foi de lá que veio o avivamento que pegou todo mundo e agora esfriou de novo. Mas está vindo um avivamento no Brasil, irmão. Um avivamento que está mudando a cultura da igreja, está mudando o modo de pensar. As pessoas estão saindo do pastoral para o apostólico para ficar fortes em Cristo. Pode ser o último avivamento da terra, mas vai ser um avivamento que vai causar estrago no inferno, eu creio, em nome de Jesus. Porque você vai gerar Cristo em você, querido. Você não vai ficar lutando contra você mais. Então minha oração é para que Cristo seja gerado em você. E eu choro, porque eu sei que a partir do momento que Cristo for gerado em você, querido, você vira um leão no reino. Você vai arrastar um monte de gente com você. E vai ser fácil, vai acontecer as coisas sem você fazer. Por quê? Porque é Ele que vai estar fazendo. Você é apenas a luva. E Ele vai, ó. E assim, luva, não tem como a luva fazer nada. A luva não tem vida própria, querido. Quem faz é a mão. Então Cristo é a mão e você é a luva. Ele vai pegar, Ele vai fazer, Ele vai mover. E quando Ele estiver fazendo, não se preocupe não, só faz o que Ele pede. Por isso que hoje eu não tenho preocupação nenhuma mais. Ele falou, mandou ir para lá, vou. Manda para cá, vou. Manda ir para lá, vou. Nós vamos. Porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Amém? E se você conhece Cristo, você vai poder falar igual Paulo, falar, para mim viver é Cristo. Quando conhecemos o Cristo que está dentro da nossa vida, não temos problema com a nossa fraqueza. Por quê? Porque Ele dá sabedoria para você. Quando você conhece Cristo dentro da sua vida, você não se preocupa nem com o futuro. Ai, no futuro, o que eu vou ter no futuro? Eu vou perder? Ai, velho, não, você não se preocupa com nada, porque você sabe que você está em Cristo. Se você está em Cristo, Ele faz tudo. Quantas das vezes eu sentava para conversar com a Cristiane em casa, preocupado com o futuro? Até o dia eu falava assim, olha, eu não vou, né? Eu não vou fazer a obra de Deus agora. Eu vou trabalhar. Obra de Deus não, né? A obra de Deus é Ele fazendo em mim. Eu não vou trabalhar para o Senhor, porque eu vou trabalhar na minha vida. Depois que eu tiver aposentado, aí eu vou fazer alguma coisa. Aí o Senhor falou assim para mim, assim, eu não quero você aposentado, filho. Aposentado eu quero você passeando, viajando. Falou desse jeito para mim, foi para mim. Quando você estiver aposentado, eu quero você passeando, viajando, tudo. Eu quero você hoje. Se você não quer hoje, eu vou levantar o outro, porque eu não quero você depois, eu quero você hoje. Irmão, foi um tapa na minha cara quando o Senhor falou assim, eu quero você hoje. Isso é para mim. Eu tinha um projeto de vida que não era o projeto dele. E eu conheço um monte de gente que depois que aposentou, entrou no reino e Deus abençoou. E eu queria isso, não era. E o Senhor falou, não, você eu quero hoje. Depois de aposentado, eu quero que você vai viver a sua vida, mas eu quero hoje. Se você está disposto a viver hoje, renunciar a sua vida hoje para mim, aí eu comecei a perder para o Senhor. Faz 6 anos que eu estou perdendo para Ele. E só perca, irmão. Tá bom perder, porque quando a gente perde para Ele, a gente só ganha. Porque a matemática do reino de Deus é perder para ganhar. Você perde para Deus e quando você vê, você não perdeu nada. Você ganhou foi um monte de coisa, sem você imaginar. Amém? Então a vitória de uma igreja apostólica é ter Cristo formado nas pessoas. A vitória de um pai apostólico é ter Cristo formado nos filhos. Porque é impossível cumprir um evangelho com forças naturais. Olha, deixa eu falar para você, o evangelho não é feito com forças naturais. Aí eu quero fazer com a minha força. Não é, o evangelho é só com o Espírito, só com Cristo. Você não consegue viver o reino de Deus pela sua verdade. Tem que ser a verdade de Cristo. Você não consegue viver o evangelho pela sua vontade. Tem que ser a vontade de Cristo. Você não consegue viver o evangelho pela sua razão. Por quê? Porque tem que ser a razão de Cristo.
Cristo já nos forjou com uma cara de leão e um couro de jacaré. Mas hoje nós vamos permitir que Ele nos cure. Amém? Nós estamos num tempo de transição. É profético tudo que está acontecendo. A nossa palavra, o nosso discurso, o evangelho que é ministrado não pode ser o nosso evangelho. A palavra que vai ser ministrada não pode ser a nossa palavra. Olha, o Senhor está querendo aqui que alguns se elevem nele. Vocês vão ter que comer mais dele. Vão ter que se alimentar mais da palavra dele. O Senhor tem pressa em fazer algo com vocês. Mas o Senhor está querendo que nós comemos mais da palavra, se alimentemos mais dos livros, se alimentemos mais dos fundamentos, das escolas de líderes dessa casa. Porque o Senhor tem algo muito grande para fazer nessa região aqui, que vai começar por essa região e vai se expandir por São José, querido. Mas vai ser um tempo de povo apostólico. Povo que vai estar preparado para apanhar, forjado para apanhar, forjado para ser criticado, forjado para ser caluniado. Porque aquele corinho de jacaré não vai acertar mais nada. Mas hoje o Pai quer curar todas as feridas que restaram. Nós vamos cear com o Pai agora. Querido, e essa ceia vai ser uma ceia de cura agora com o Pai, amém? Você quer ficar pode ficar de pé. É uma ceia de cura. E hoje nós vamos dizer para o Senhor que nós somos a casa dele, sim. Que nós estamos preparados, sim. Que nós nos rendemos a ele, sim. Que nós vamos nos entregar a nossa vida para ele, sim. Que o governo da nossa casa vai estar com ele, sim. Oh,